Balanço Geral de volta, ao vivo, aqui na tela da Record TV. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos com mais um convidado, mais uma entrevista que nós faremos de estúdio. Estamos recebendo o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, ele que é senador pelo estado do Amapá. Senador, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu estou vendo que o senhor está de máscara desde que chegou aqui. Eu vou pedir permissão para você, para que, como até em respeito a todos que estão nos assistindo, para tirar a máscara, fazer o devido procedimento, colocar aqui no saco plástico, pedir o apoio aí para... Obrigado, querido. Para usar depois, né? Tem que todos nós darmos exemplos para passar esse difícil momento que atinge toda a humanidade e em especial nós amapaenses. Senador, a Rede ou o Rede? Eu sempre tenho essa dúvida quando falo do seu partido. A Rede de Sustentabilidade. Senador, já vou começar de bate-pronto a nota que saiu. Randolfo representa no Ministério Público Federal contra o governo do Amapá e quer transparência no enfrentamento à Covid. Primeira pergunta que eu já lhe faço. O governo não está sendo transparente com o dinheiro que está recebendo e, eventualmente, o que está gastando? São duas razões da representação, Luiz. A primeira é essa que você aqui apresentou. A segunda é para, de imediato, o governo ocupar o hospital universitário. Veja, Luiz, eu estou no Amapá desde que a pandemia chegou. Estou participando das sessões do Senado por via remota. Desde o dia 13 de março estou aqui. Logo que eu cheguei, eu procurei o governador do estado, procurei o prefeito de Macapá e disse, estou à disposição. Eu sou de partido de oposição ao governador, sou de oposição ao presidente da República, mas desde que começou essa gravíssima crise humanitária, eu disse, não tem mais oposição, não tem mais governo, temos que trabalhar juntos. Propus ao governador uma reunião com a bancada, e dessa reunião com a bancada, que resultou os recursos, inclusive que você divulgou no seu programa, ainda há pouco. Já tem na conta do governo do Amapá 35 milhões de reais, há pelo menos uma semana e meia ou 2 semanas. E nós temos a tela, se a nossa produção puder colocar enquanto a gente conversa. Na verdade, foi destinado de recursos de bancada para os 16 municípios, para os municípios do estado do Amapá e para o governo do estado do Amapá, foi destinado 66 milhões de reais, sendo 35 milhões de reais para o governo do estado, 35 milhões 425 para o governo do estado e o restante para os municípios. Além disso, o governo do estado havia recebido antes 2 milhões de reais transferido de fundo a fundo por parte do Ministério da Saúde. Então, 35 milhões, mais 2 milhões e mais 1 milhão, que nessa outra oportunidade foi para os municípios. E... Quase 39 milhões. Quase 39 milhões. E ainda tem as emendas individuais, que eu posso falar das emendas individuais minhas. Por exemplo, o município, na primeira tabela da emenda de bancada, não tem o município de Laranjal do Jari, mas só de emenda individual minha foi destinado quase 1 milhão de reais para Laranjal do Jari. Para Oiapoque tem quase 300 mil reais que devem ser implementados ainda, devem ser aplicados no município de Oiapoque, em ações de amparo aos mais necessitados, que são os dois focos da pandemia, a saúde e amparar os mais necessitados. Então, nós precisamos saber da execução correta e concreta desses recursos. Luiz, eu cheguei aqui, como eu te disse, dia 13 de março. Dia 15 de março, 16 de março, reuni com o governador e com o prefeito de Macapá. Propus uma reunião de bancada. Dia 21 de março teve essa reunião de bancada. Dessa reunião de bancada ficou acertada a distribuição dos recursos. Os recursos foram distribuídos para os municípios e para o estado do Amapá e já estão na conta de ambos. No dia 24 de março tem um ofício que eu posso encaminhar para você. Por favor. Um ofício da Universidade Federal do Amapá e um ofício também encaminhado por mim à Empresa Brasileira de Hospitais Universitários, colocando o Hospital Universitário do Amapá à disposição do governo do estado. Eu acho que o governo errou nisso, errou gravemente. Se a gente tivesse ali tomado as providências de ocupar o hospital universitário, nós não estaríamos a situação até hoje. Qual é a situação de hoje? 100% dos leitos de UTI da rede privada e da rede pública estão ocupados. Se nós tivéssemos o hospital universitário funcionando à disposição, é óbvio que a situação não existiria. E recurso e dinheiro, tem esses 35 milhões, eu vou te dizer mais. Foi aprovado o auxílio emergencial para os estados. Correto. O Amapá vai ser um dos estados mais beneficiados com o auxílio emergencial. O Amapá vai receber, entre estado e municípios, quase 1 bilhão de reais. 936 milhões de reais. Temos que olhar bem esse dinheiro, senador. Obviamente. E assim, esses 35 milhões, me permita, com todo o respeito, com toda a venha, mas esse recurso já era o suficiente para destinar o hospital universitário e colocá-lo para funcionar. Eu acho, é uma cena
que me atormenta todos os dias e noites aqui no Amapá. Ver as unidades básicas de saúde lotadas, porque não tem leito de UTI na rede privada e na rede pública. O prefeito Clécio Luiz aqui de Macapá, inclusive na última coletiva, ele deixou bem claro, estamos num ponto em que rico, pobre, enfim, qualquer um que precisar de um leito hoje não tem, então acabou, não há mais hierarquias, não há mais classe social, estamos todos no mesmo barco agora. Não, nós estamos colapsados aqui. A gente vê no noticiário, em tal estado, em tal município, 80%, 85%. Ontem a notícia do Amapá era 100%. 100%. E até abrir um novo... O governo está prometendo abrir 20 leitos. Mas até abrir, o problema é que agora tem gente precisando nesse instante de leite de UTI. Eu saúdo, eu acho que nossa taxa de mortalidade está pequena, pelo menos de notificação, mas ainda tem as subnotificações. Mas nós não podemos, por essa negligência, por essa irresponsabilidade, nós não podemos estar na situação que estamos, sem leito de UTI destinado e tendo uma obra como o hospital universitário. Eu quero insistir nisso. Ali tem espaço para 300 leitos. Eu visitei o hospital universitário sábado. Tem pelo menos um bloco inteiro com 101, um espaço para 101 leitos para serem instalados. Se isso tivesse sido providenciado em março, eu tenho certeza que nós não estaríamos colapsando como estamos colapsando hoje. Senador, Oiapoque, a gente tem visto uma preocupação muito grande da população, uma sensação de abandono até, e algumas pessoas tentando migrar para a Guiana Francesa. Como é que o senhor vê essa situação? Gravíssima, estou procurando contato todo dia com a prefeita do Oiapoque, foi por isso que eu destinei recursos de minhas emendas individuais. Eu acho que a bancada teria que também, a coordenação da bancada, eu fiz questão de chamar o governador, o prefeito de Macapá e os prefeitos para reunirem com a bancada, mas não sou o coordenador da bancada, mas acho que a bancada deveria, nos recursos da bancada, ter dado uma atenção toda especial para o Oiapoque. Posso responder pelas minhas emendas individuais. Das minhas emendas individuais, 300 mil só para assistência social foram destinados para o Oiapoque, e tem outros 200 mil de emendas para a saúde, e eu tenho todo dia procurado contato com a prefeita do município. Procurei contato com o Ministério do Exterior logo no começo da pandemia para fechar as fronteiras. Eu acho que o governo do Estado e o Ministério da Defesa foram lenientes no fechamento da fronteira. Se tivéssemos fechado antes, nós talvez tivéssemos evitado a propagação mais rápida lá. Porque no começo da pandemia, em março, tinha casos na Guiana Francesa e não tinha no Amapá. Hoje o Amapá está com o sistema colapsado e a Guiana Francesa controlou. É essa a situação. Nós poderíamos ter evitado muita coisa antes, já a partir de março. É gestão, senador? Eu acho que houve um erro grave na condução por parte do governo estadual. E olha, está falando alguém aqui que as autoridades do governo podem testemunhar. Eu estou aqui desde março, aqui no Amapá, não fiquei em Brasília, não fiquei no conforto de Brasília, resolvi vir para cá para colaborar. Já chamei, já articulei parceria da L'Oréal com o governo do Estado, já articulei apoio de uma das maiores consultorias do país, que é a Deloitte Consultoria, com a Prefeitura de Macapá e com o governo do Estado, já reuni, já articulei uma força-tarefa do Hospital Sírio-Libanês para estar à disposição e para ajudar na organização do sistema de saúde do Estado. Tenho procurado, fui eu que propus ao governo e à Prefeitura que reunisse com a bancada. Num primeiro momento, inclusive, não tinha essa percepção de reunir com a bancada para ver como repartir os recursos. Eu estou à disposição para colaborar, estou colaborando, mas da semana passada para cá, eu fiquei um misto de muito assustado, mas também muito revoltado com a situação que vi. E então compreendi que tínhamos que partir para uma outra esfera de colaboração, porque quando represento no Ministério Público Estadual, quando represento no Ministério Público Federal, também estou colaborando. Também estou colaborando porque ontem a minha representação no Ministério Público Federal resultou em uma orientação, em uma recomendação do Ministério Público Federal para que o governo do Estado, em 24 horas, apresente um plano para a ocupação do hospital universitário, que no meu entender já estará atrasado. Senador, e os remédios? Não tem. Estamos com falta de remédios. Nós estamos com um grave problema nisso. Eu quero, inclusive, saudar a equipe médica que passou por aqui, que eu acho que tem sido muito responsável pelas ações que tem tido no âmbito municipal para evitar, para que nós não tenhamos aumentado a mortalidade. Porque tem 3 tipos de situações. Nós temos uma primeira situação, que é
a prevenção, e é por isso o seguinte, fique em casa, se sair, use máscara, use álcool e tudo mais. Um segundo, na primeira fase da doença, que é esse coquetel que está sendo inclusive utilizado para combater que a doença avance. E o terceiro, aí é quando se agrava. Aí nós precisamos de leite de UTI e os remédios para essa fase do agravamento. Não há justificativa, Luiz, para não ter remédio nas unidades de alta complexidade de saúde do Estado. Não com esses recursos. E o governo devia ter pensado isso já em fevereiro, já em março, devia ter pensado concretamente no planejamento para essa fase. Senador, além da questão de saúde, a gente também tem visto, claro, com o fechamento do comércio, já o crescimento nos números de desemprego, os próprios empresários estão quebrando, literalmente, e com isso também cai a arrecadação do Estado, que deixa o Estado limitado para fazer novos investimentos. Nem Estado e nem Prefeitura, pelo menos essa é uma sensação nossa, tem ouvido a iniciativa privada. Como que o senhor, como senador, pode, de repente, estender a mão para esses empresários que agora já estão pensando em como vão manter os funcionários ou fechar as portas de vez? Já fiz isso. Há 2 semanas, eu articulei uma parceria com uma consultoria chamada Deloitte Consultoria. Quem quiser, pesquise mais. É uma das melhores consultorias do Brasil e está prestando gratuitamente consultorias. Já estava prestando só para o governo de São Paulo e para o governo de Pernambuco. Ela já está em um grupo de trabalho aqui no Amapá, junto com o governo do Estado, em que o governador disse que iria convidar o setor do comércio da iniciativa privada para ser incorporado a este grupo. É importante um detalhe aqui, Luiz, para te destacar. A arrecadação do Estado realmente vai cair. Mas veja, o projeto que aprovamos no Congresso de auxílio emergencial para os estados, o que o Estado do Amapá vai receber de auxílio emergencial vai ser mais do que a arrecadação. Não é que vai equilibrar, o hábito vai ser bom. O Amapá vai receber mais recursos do que a arrecadação que vai perder nesse período. Então, por isso que esse recurso tem que ser diretamente acompanhado. E por isso que tem que ter uma ação direta do Estado, do município, com essa consultoria, na reabertura da economia e em diálogo direto com a iniciativa privada, né? E tem que ter, eu não vejo outra alternativa. Veja, se o Estado vai receber mais recursos do que ele vai perder de arrecadação, o Estado tem que ter compensações de ordem tributária, principalmente para o meio empresarial na reabertura da atividade econômica. E a compensação para o empresário que está tendo prejuízo agora? Pois é, por isso que eu acho que o governo e a prefeitura tem que ter um plano. É isso, assim, as prefeituras todas e o governo têm que apresentar um plano para o agora ou depois. Por isso que eu disponibilizei a Deloitte Consultoria, por isso que articulamos com a Deloitte Consultoria, por isso que reunimos com o governo do Estado e reunimos com a prefeitura. E mais que isso, raciocinem vocês todos comigo, se o Estado vai receber de contrapartida da União mais do que ele vai perder de arrecadação, eu acho que é lógico que o Estado tem que pensar em iniciativa de incentivo tributário para a retomada da economia por parte, principalmente, do comércio. A própria Federação do Comércio soltou uma nota essa semana dizendo que não está sendo consultada. É grave isso, senador, quando o grande gerador de empregos, que é o comércio, não é ouvido pelo poder público? Eu acho que tem que ser chamado para uma construção conjunta. É por isso que, repito, chamamos uma consultoria, é por isso que temos que integrar um grupo comum de atuação. Eu acho que todos... a pandemia atinge a todos, branco, preto, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, ricos, pobres, atinge todos. A ação dos governos no enfrentamento à pandemia e à consequência da pandemia tem que ser em conjunto com todos os setores, com o setor do comércio, com a sociedade civil, com os sindicatos de trabalhadores, com todos os setores. Tem que ter um comitê montado paralelamente em relação a isso. Senador, agora há pouco eu fiz um desafio aos parlamentares, já que o senhor está aqui, faço pessoalmente. Por favor. Nós mostramos aqueles números que o senhor citou, do dinheiro, literalmente, que chegou para os municípios e para o Estado. E eu lancei um desafio aos 8 deputados federais, além da deputada suplente, que ficou durante 4 meses, salvo engano, e também para os 3 senadores e o senador suplente, que substituiu o senador Lucas durante o período, para que eles mandassem para nós tudo aquilo que foi investido, não só na Covid-19, mas durante o atual mandato. Gostaria de lhe lançar também esse desafio, que nos mande quanto dinheiro o senhor mandou para o Amapá e para onde foi investido.
Deixa eu antecipar, informando que é o seguinte, todas as minhas emendas de bancada, desde 1º de fevereiro de 2011, quando tomei posse já no primeiro mandato, eu comunico ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal. Fiz com as emendas do ano passado, então, e aí você pode colocar na execução aí de 2011 até o ano passado, 15 milhões de reais, sendo sempre 7 milhões e meio de reais para a saúde. Aí só vai fazer a conta, né? 15 milhões vezes 9 anos, quanto já foi implementado só de emendas individuais de minha autoria. Na conta das prefeituras, já tem hoje 2 milhões e 500 mil reais de emendas individuais de minha autoria. E fora as emendas que ainda vão ser pagas até julho deste ano. Fora isso, os 65 milhões que nós falamos, que aí não são emendas individuais nossas, são emendas da bancada do Amapá, que foram redirecionadas para o enfrentamento da pandemia, né? Então, mas tudo isso sempre está disponível nos nossos portais, nas nossas redes sociais, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas da União, e agora eu reiterei toda essa comunicação a essas instâncias por conta da necessidade de acompanhamento dos recursos de enfrentamento para com a pandemia. Sua assessoria poderia nos mandar esses dados para a gente poder estudar? Está nas nossas redes sociais, mas eu faço questão de mandar, assim, particularmente, todas essas planilhas para o conhecimento, e eu vou ficar muito honrado ela apresentada nessa nobre tela do vosso programa, né? Eu faço questão de amanhã oficiar, formalizar, mas repito, ela está em nossas redes sociais, ela está no nosso blog e está comunicada a todos os órgãos de controle. Senador, o senhor falou por diversas vezes que está no Amapá desde que surgiu o primeiro caso. A gente sabe que um parlamentar, independente do Senado ou da Câmara, ele tem uma função muito maior do que apenas participar de comissões e votar sim ou não para os projetos. Mas como cidadão, não como político, não como parlamentar, como cidadão, está dando medo essa situação toda, muitos casos, muitas mortes? Como é que está o coração do Randolph cidadão e do Randolph pai também? Olha, o medo é fator inafastável da coragem. Para aquele que diz que não tem medo, não tem humanidade. Porque o medo é da natureza humana. Não existe essa condição, eu acho, de uma arrogância extrema e a derrota da humanidade alguém dizer que não tem medo. O medo é fator inafastável da coragem. Para ter coragem, tem que ter medo. Eu estou aqui, tenho uma enorme preocupação com os amapaenses, com a minha família que está aqui, com os meus filhos que estão aqui, com os meus pais, que são fatores de risco e que estão aqui. Tenho procurado tomar todas as medidas, tenho procurado sair só para o necessário possível. Eu acho que nós estamos, todos nós, diante de uma grande prova para a nossa condição de humanos, para a condição da nossa humanidade. E eu acho que todos nós temos um papel muito importante a cumprir. Eu acho que tem um papel muito importante a ser cumprido pelos políticos, pelos governos, pela sociedade em si, pelos meios de comunicação, pelos apresentadores. É fundamental por parte dos meios de comunicação sempre retratar e reiterar a verdade e educar as pessoas. Por outro lado, por parte da sociedade, é importante ter empatia com o outro. Eu acho que tem uma iniciativa da sociedade muito interessante que está em curso, de igrejas cristãs, da Diocese de Macapá, da Caritas, da Igreja Betel, da Igreja Reviver, de setores da Assembleia de Deus, que foi montar um movimento chamado Amapá Solidário, que já saiu das fronteiras e limites do próprio Amapá, já está arrecadando bens, já está arrecadando cesta básica para as pessoas carentes daqui. Eu acho que nós estamos diante da maior prova, não é da nossa geração, é da nossa existência dos últimos 100 anos. Eu tenho muita fé e esperança que a humanidade pode sair depois disso muito melhor, porque é a nossa humanidade que está sendo provada. E nós só nos provamos como humanos quando nós somos comprovados a sentir amor e empatia para o outro. O que nos distingue como humanos é isso, sentir empatia para com o outro. Eu já ia encerrar a nossa entrevista, mas acaba de chegar uma pergunta da nossa redação, pois não. Então vou lhe encaminhar. A nossa produção apurou que o governo federal parcelou em 6 vezes os tributos federais para todo mundo, e o governo do Amapá não parcelou o ICMS. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, em especial com a vinda aqui, em especial com o fato do auxílio emergencial para o estado do Amapá, eu falo do auxílio emergencial para estados e municípios, que virá ser, no total, muito maior do que a perda que vai ter, é óbvio que essa é uma providência que já deveria ter. Repito,
Tem 35 milhões de emenda de bancada que foram para a conta do governo. Tem outros milhões que estão nas contas das prefeituras. Pode parecer pouco, mas é importante ter transparência nesse momento. O povo tem que acreditar nos seus governos e no que os seus governos estão fazendo. E só pode acreditar e confiar, primeiro, se fizerem, e segundo, além de fazerem, de tomar as atitudes, de tomar as providências, tiverem transparência na apresentação dos recursos públicos. Então, transparência nesse instante é fundamental. E por isso que é necessário, eu acho que é perfeitamente cabível ter o parcelamento dos tributos estaduais, principalmente com a quantidade de recursos que está previsto, que está vindo e com a quantidade de recursos que está previsto para vir para cá. Senador, agora sim, para encerrar, uma palavra sua ao povo amapaense nesse momento que nós estamos aqui, uma palavra que eu aprendi desde que mudei para cá, que estamos agoniados agora. Não, acho que nós, como eu já disse, nós todos temos que nesse momento testar a nossa humanidade. Nesse momento nós temos que ter empatia para com o outro e, sobretudo, e em especial, em relação a tudo, fique em casa, vamos procurar ajudar aqueles que mais precisam e vamos, em especial, testar a nossa solidariedade. Esse eu acho que é a grande prova para todos nós. E cada um temos um papel a cumprir. Tem um papel a ser cumprido por nós, pelos governos, pela imprensa, pelos meios de comunicação, tem um papel a ser cumprido por toda a sociedade. Se Deus quiser, nós sairemos disso muito melhores. É assim que eu desejo. E eu já lhe convido para uma próxima ocasião a gente continuar mais um bate-papo. Quem favor. sabe já até a pandemia vai ter passado, a gente possa dar um abraço caloroso e eu tomar mais algumas aulas suas sobre a República do Cunani, que é um assunto que a gente conversou já há alguns anos atrás e que eu me apaixonei pelo tema. Será um prazer, Eduardo. Vamos para mais um intervalo comercial. Na volta tem mais notícias, tem muito mais Balanço Geral para você. Não sai daí.